E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a aula número 151. E aí, tudo bem de verdade com vocês? Espero que esteja, né, pessoal? Nós já estamos aí nos encaminhando para o final do ano, com muito estudo ainda pela frente, dedicação, principalmente, né? Espero que vocês estejam dedicados, com as notas, trabalhos todos entregues, certo? Porque os professores, eles têm falado conosco, olha, tem gente que não tem feito, lembra lá eles de fazer as atividades do Classroom. Então, lembre-se de fazer as atividades do Classroom. Também fala para eles entregarem as nossas atividades, né, os professores da turma. Então, entreguem as atividades dos professores das turmas também, tá bom? Então, isso é muito importante para o prosseguimento aí do próximo ano letivo, certo? E quem tem condições, né, sempre quando os professores propuserem, participem das videoaulas, combinado? Então, hoje eu estou aqui com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Então, a Elaine está nos ajudando, né, fazendo a interpretação de Libras. E então, vamos descobrir juntos quais são os objetivos para a aula de hoje. Vamos lá? Acompanhe aqui. Então, nós vamos fazer a leitura do gênero reportagem. Vamos localizar essas informações explícitas, que são aquelas de fácil identificação, né, sem pensar muito. Vamos identificar também o tema do nosso texto e reconhecer fatos e opiniões presentes aqui na nossa reportagem. Combinado? E os conteúdos, professor? Os conteúdos, principalmente, nós vamos falar sobre o gênero reportagem, beleza? Vamos lá, então? Olha, novamente, então, texto da aula anterior, mas com outro enfoque sempre, pessoal, né? Como se fosse uma sequência da aula anterior, beleza? Observe lá, então, o nosso título, nossa manchete. O que é que as moquecas têm? Veja as diferenças entre a baiana e a capixaba. Já repararam nessa perguntinha aqui, ó? O que é que as moquecas têm? Não parece alguma coisa que vocês já ouviram falar por aí? Uma música, um trechinho de música. Parece, né? E aqui o subtítulo, olha lá, ou linhas finas, ou olho da notícia. A resposta depende do estado em que se estiver. Para os baianos, leite de coco e azeite de dendê. No Espírito Santo, óleo de urucum e caldo de peixe bem temperado. A nossa repórter e também a data e horário em que a reportagem foi produzida. Sempre preste atenção nesses dados, nessas informações. Bom, vamos só diferenciar uma coisa. Quando nós falamos de notícia, geralmente as notícias elas são sobre fatos assim muito específicos, atuais. Coisas que aconteceram há poucas horas ou no dia anterior, no máximo, tá? Então, assim é a notícia. A reportagem, ela pode ser ampla. Ela pode pegar um tema e explorar uma sequência, por exemplo, de semanas, de meses, ou algo que aconteceu durante o ano todo, né? Então, a reportagem, ela pode ampliar mais a ideia, diferente da notícia, porque ela foca no tema, no fato ali explorado, e aquelas informações elas são bem básicas, a reportagem ela vai ampliar isso. Vejamos então aqui o nosso texto. A decisão para a rixa de quem mantém a receita da verdadeira moqueca passa por uma posição geográfica. Estando na Bahia, faça como os baianos. Se for ao Espírito Santo, concorde com os capixabas. Apesar de serem ensopados de peixe cozidos rapidamente em panela de barro e finalizados com coentro, a composição das moquecas muda bastante. Para o capixaba, se colocar leite de coco vira peixada, diz Alexandre Bressanelli, professor do Centro Europeu. Na receita do Espírito Santo, o peixe é cortado preferencialmente em postas e os temperos são refogados em óleo de urucum, que dá a cor vermelha característica da moqueca. De líquido, apenas caldo de peixe. Para as moquecas é preciso que seja peixe de carne firme e branca, como garoupa, cação, robalo ou pescada amarela, cita Ivan Lopes, chefe. Com forte influência africana, a Bahia acrescentou leite de coco e azeite de dendê, dois ingredientes que contribuem com o sabor marcante, além de levar pimentões verde e amarelo e pimenta dedo de moça. A baiana preza pelo conjunto dos ingredientes, enquanto a capixaba quer o sabor do peixe, define Bressanelli.
A escolha da panela é importante. A de barro mantém o calor e o caldo continua borbulhante depois de sair do fogo. A origem da caçarola é indígena e o ofício das paneleiras de Goiabeiras Velha, bairro de Vitória, é reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Caso não dê para ir até o Espírito Santo comprar suas panelas, o chefe Ivan indica Paranaguá e Florianópolis. Dá para usar outros tipos de panela. O tempo de cocção é o mesmo e o sabor não vai mudar muito, explica o chefe. Mas sem panela de barro não pode chamar de moqueca, brinca. Para evitar que a panela de barro rache, o chefe Ivan Lopes indica fazer a cura com óleo e água todos os meses ou a cada 6 meses, caso a panela não seja usada frequentemente. O mesmo processo vale para o primeiro uso. Besunta-se com óleo vegetal toda a superfície interna da panela, até as bordas, e coloca-se de 2 a 3 dedos de água. Deixe no fogo até a água secar e a panela queimar. Muito bem. E agora o nosso quiz. Observe aqui comigo o quiz, pessoal, em relação ao gênero textual reportagem, tá? Olha lá as opções. Letra A, aborda o fato de forma aprofundada, ou seja, detalhada. Letra B, aborda o fato resumidamente. Letra C, aborda o fato ficcionalmente. Ou letra D, aborda o fato através de paródia. E aí? Pessoal, a gente falou um pouquinho, eu comentei um pouquinho anteriormente. Vocês lembram que eu comentei? Que a notícia, ela o quê? Trata do fato de forma aprofundada, mais detalhada do que a notícia. Vamos ver então se é letra A? Letra A, essa é a resposta correta. Vocês acertaram? Espero que sim, né? Porque eu havia comentado há pouco tempo atrás isso, beleza? E agora atividade 1. Observe aqui o trecho, certo? E responda o seguinte para mim. Para Bressanelli, qual é a diferença entre as duas moquecas? Já retornamos. Legal, pessoal. E aí, conseguiram descobrir então?
Qual é então a diferença, né, para as duas moquecas, segundo aqui o Bressanelli? Vamos ver então, confira aqui. De acordo com o Bressanelli, a moqueca baiana, ela preza por o quê? Pelo conjunto dos ingredientes, enquanto a moqueca capixaba, ela vai ressaltar o sabor do peixe. Então, é mais preocupada com o sabor, né, do que com os ingredientes como um todo utilizados. Beleza? Percebeu isso? Espero que sim. E agora vamos descobrir juntos, pessoal? Quando eu convido você a descobrir juntos, quer dizer sim, pessoal. Ah, professor, mas é uma pergunta com resposta já pronta ali. Não, não é bem isso, pessoal. Nós precisamos refletir sobre o que está colocado, né? Então, o professor está ajudando você a chegar àquela informação, àquele aprendizado, àquele conhecimento, beleza? Então, esse momento de vamos descobrir ou vamos aprender juntos também é importante. Então, observe aqui. Olha lá. Então, vamos descobrir juntos aqui. Olha lá, a escolha da panela é importante. A de barro mantém o calor e o caldo continua borbulhante depois de sair do fogo. A origem da caçarola é indígena e o ofício das paneleiras de Goiabeiras Velha, bairro de Vitória, é reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. De acordo com a reportagem, pessoal, qual item seria de origem indígena no preparo de ambas as moquecas? Então, olha aqui, o professor está ajudando vocês a compreenderem isso, né? Como nós não conseguimos ficar retornando ao texto, então o professor vai auxiliando vocês aqui. Então, olha lá, então é a panela de barro, ou seja, aquela chamada caçarola, que é aquele instrumento em comum, né? Que é de origem indígena, aqui indicado pelo nosso Bressanelli, beleza? Muito bem. Agora, a próxima atividade. Releia. De acordo com a reportagem, quais ingredientes, então, eles vão revelar aqui a influência da cultura africana na moqueca baiana? Preste atenção nesse trecho aqui e já retornamos.
Certo, pessoal? E aí, vamos conferir juntos então aqui com o professor? Observe aqui então, se essa reportagem aqui, né, o que ela traz aqui a respeito dos ingredientes terem influência africana aqui, tá? Vamos ver? O leite de coco e o azeite de dendê, eles conferem um sabor marcante na moqueca baiana. Então, são esses ingredientes que eles são colocados ali como vindos da cultura africana. Combinado? Você usou já algum desses dois ingredientes? Leite de coco talvez você já tenha usado aí, né? Alguém, ao fazer alguma receita, já usou na sua família. Azeite de dendê talvez não seja muito comum, né? Mas talvez você já tenha visto também, beleza? E agora, atividade número 3. Observe o trecho e responda aqui para mim o seguinte. Qual é a opinião do chefe Ivan Lopes sobre o uso da panela de barro no preparo da moqueca? Já voltamos. E aí, pessoal, descobriu qual é a opinião do chefe aqui? Vamos ver? Vamos ver então. Ó. Segundo o chefe, né, chefe de cozinha, tá, pessoal? Não tem a letra E aqui, né? Não é chefe de ser alguém que tem uma posição ali na empresa. Não, aqui é chefe de cozinha, então não tem a letra E. Segundo esse chefe, o cozimento é o mesmo e o sabor muda pouco. Porém, se não for cozida em panela de barro, não é uma moqueca. Então, a importância, né, da tradição ali de cozinhar em panela de barro, né? Esse item da culinária. Agora, vamos pensar juntos, pessoal. Novamente, pensando juntos, né? Então, olha lá. A escolha da panela é importante. A de barro mantém o calor e o caldo continua borbulhante depois de sair do fogo. Dá para usar outros tipos de panela e o tempo de cocção é o mesmo e o sabor não vai mudar muito. Mas sem panela de barro não pode chamar de moqueca. Brinca. Quem brinca? O chefe Ivan Lopes. E aí a perguntinha para vocês fazerem aqui comigo. O que a opinião de Ivan Lopes sobre o uso da panela de barro pode revelar em relação ao seu valor cultural? Tem um valor cultural bem importante, tá? Qual é ele? A produção de alimentos, ela consiste em preservar costumes,
certo? E também rituais de modo a remeter a culturas que deram origem àquele prato. Então, muitos dos pratos, muitos dos alimentos que nós consumimos, eles têm origem indígena, origem africana, origem de outros países, inclusive, né, os nossos imigrantes que vieram aqui para o Brasil, e assim a gente vai construindo identidades e revelando a importância das culturas também na manutenção aqui dos pratos e das tradições, beleza? E agora a quarta atividade, observe o trecho e responda o seguinte: a repórter apresenta um fato ou uma opinião para a resolução da rixa sobre a receita verdadeira. E aí, explique com trechos isso para comprovar. Já voltamos. Legal, pessoal, vamos conferir então aqui com o professor. Então ela apresenta aqui uma opinião, tá, pessoal? Para resolver essa rixa entre os baianos e os capixabas. Então, de acordo com a repórter, a resposta ela depende da posição geográfica. Então, concorde com os baianos se estiver na Bahia, ou concorde com os capixabas se estiver no Espírito Santo. Aí não tem briga, né, pessoal? Aí a solução está dada, beleza? E agora vamos resumir a nossa aula. O que nós aprendemos até agora? Nós fizemos a leitura do gênero textual reportagem, certo? Conseguimos localizar informações aqui explícitas dentro do nosso texto, conseguimos identificar o tema deste texto e conseguimos reconhecer esses fatos ou opiniões presentes aqui no nosso texto, no nosso gênero reportagem, certo? Muito bem, agora eu quero agradecer vocês que ficaram conosco até o momento, né? Acompanhar a nossa aula, estão dedicados, esforçados aí e estão seguindo em frente aí durante a pandemia, né? Muito cuidado, continue a se cuidar, tá bom, pessoal? Porque nós não podemos dar bobeira aí para o vírus, tá bom, pessoal? Use máscara, né? Mantenha os seus cuidados, lave bem as mãos, certo? E vamos ter esperanças que em breve
isso tudo vai passar, com certeza isso tudo vai passar e nós estaremos, né, com os nossos amigos, familiares, festejando muito, né, em algum momento, o fim dessa pandemia, o fim da nossa preocupação, principalmente, né, com esse mal que está nos atingindo. Muito obrigado a todos, continuem aí no Aula Paraná, até a próxima.